Olá, meus amores! Hoje nós iremos para mais uma aula, tá? Aula do dia 2 de junho, nós estamos quase finalizando o nosso primeiro bimestre, tá? Hoje nós iremos ter uma aula um pouquinho mais diferenciada, tá? Para quem não sabe, aqui ó, aula de geografia, professora Catiúcia Alencar, que sou eu mesma, tá? Estamos juntinhos todas as quartas-feiras, tá bom? Vamos começar. O tema da aula de hoje que nós temos é como elaborar e interpretar gráficos, tá? Gráficos são esses símbolos aqui que normalmente nós vemos por várias partes do nosso livro, na nossa vida diária, a gente vê no jornal, a gente vê em praticamente todos os cantos. E nós iremos precisar aprender a ler eles, a interpretar eles para as próximas aulas. Então, hoje a aula será apenas como elaborar e interpretar. Da feita que você começa a aprender a interpretar, a entender como funciona direitinho um gráfico, você vai começar e você vai ter a capacidade de elaborar um, tá bom? Nós temos três tipos de gráficos diferentes: barras de colunas, setores ou circular e gráfico de linha. Nós iremos ver cada um deles, tá? Seguinte, isso aqui é um exemplo de gráfico. Cada uma dessas imagens que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Nesses slides, elas estão no livro de vocês. Não peguei nenhuma de fora, tá? Então, todas estão no livro. Em algumas partes dos slides, eu vou estar mostrando para vocês as páginas, caso vocês queiram acompanhar, tá? Bora lá. Isso aqui, ó, é um gráfico de barra, tá? Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Cada gráfico, ele tem os seus elementos para eu poder entender e identificar do que é que fala aquele gráfico. Eu não posso simplesmente jogar uma imagem, tá? Uma figura, e falar, olha, tá aí, toma, te vira. Não, eu preciso de elementos para saber do que é realmente que ele está falando, tá? Nesse caso, nós vamos pontuar bem aqui, tá? Um gráfico, ele precisa ter o quê? Título, tá? No caso desse daí, nós temos Brasil, dois pontos, população urbana e rural, 1950 a 2015. Isso é o período, tá? O título, normalmente, ele vem mostrar para vocês o quê? Dois pontos. Primeiro, o espaço geográfico. O espaço geográfico é o quê? O lugar pode ser cidade, estado, região, país, continente, cidade, vila, rua, algo do tipo, tá? É o espaço geográfico, o lugar a qual ele está se referindo. E eu tenho o quê? O período de quando é que foi feito feito não, o cálculo desse gráfico, de que data até que data. Pode ser ano, pode ser mês, pode ser dias, tá? Então, ele vai mostrar dentro do título o espaço geográfico, tá? O local, o lugar, e vai mostrar o período desse gráfico, tá? Da qual ele está se referindo. Dentro do gráfico, nós temos também o que nós chamamos de fonte. Para que é que serve a fonte? A fonte ela vai servir para mostrar para vocês de onde os dados estão vindo, para vocês provarem a veracidade, para ver de onde veio, para saber, vem cá, isso aqui é de verdade ou é fake, tá? Não posso, simplesmente fui lá no Google, pesquisei, me disseram isso, de um site que eu nem confio. Normalmente, gráficos, mapas e outros termos, eles estão vindo acompanhados, eles, na verdade, eles são retirados principalmente de quê? De que fonte? Do IBGE, tá? O IBGE, ele tem o que a gente chama bem aqui, ó, censo demográfico, tá? Ele é feito normalmente de 10 em 10 anos. Esse gráfico aqui, ele foi feito, digamos, esse gráfico não. Esse censo, ele foi feito em 2010, tá? O próximo já foi feito aqui em 2020, ano passado, mas aí normalmente demora um pouco para sair essas tabelas, essas informações, tá? Esse daqui, no caso, saiu em 2016, tá bem aqui, ó. Condições de vida da população brasileira em 2016, tá? Professora, mas de onde tirar esses dados? Tá, peguei, fiz aí, fiz os cálculos, tudo mais, bonitinho, mas e aí? Como é que eu vou saber fazer um gráfico desse? Normalmente, um gráfico desse, ele vem acompanhado de uma tabela. Se não tiver tabela, você, a partir do gráfico, você consegue transformar em tabela. Mas para facilitar aqui para vocês, eu trouxe. Essa tabela aqui não se refere a esse gráfico, tá? É outra que eu tirei aleatória do livro. Para vocês não confundirem, mas esse número não combina com esse, não tem nada a ver.
Daqui para frente eu vou mostrar uma que casa bonitinho para vocês entenderem como é que eu posso relacionar uma tabela com um gráfico, tá? As tabelas também têm o quê? Título, tá? Normalmente não, sempre a tabela tem o mesmo título que o gráfico, se eu for tirar as informações daqui, tá? E a tabela também tem o quê? Fonte, tá? Sempre eu preciso ter o título para eu saber o espaço geográfico e o período daquele gráfico ou daquela tabela. E a fonte para eu poder comprovar a veracidade. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós vamos para o primeiro tipo de gráfico, barras e colunas. Para quem quiser acompanhar, tá lá na página 52 do livro de vocês. Bora lá. Eu tenho aqui um gráfico de barras e do ladinho um gráfico de colunas. Peraí, professora, não é só virar de lado, vira uma coluna, vira um gráfico? Sim, tá? O que ele quis fazer aqui? Que ele quis dar os dois exemplos para vocês. Quando eu tenho de barras, ele está deitado aqui, ó. É uma forma geográfica, no caso, retângulo, tá? No horizontal, está deitadinho, então eu chamo de barras. Quando ele está aqui em pé, ele é de coluna. Isso aqui tem lá na página 52 do livro de vocês. E eu tenho uma tabela que me ajudou a fazer esses gráficos. Percebam, tá? Cada um deles tem um título e a fonte de onde ele foi retirado. Professora, mas eu tô vendo que eu tenho uma tabela com dois valores diferentes e eu tenho dois gráficos de valores diferentes. O que isso significa? Tá? No caso dessa tabela, ela está te dando duas informações diferentes. Vamos ver o título aqui, tá? Brasil, percentual de jovens e idosos na população das grandes regiões, anos 2015, tá? O que ele fez? Ele simplesmente dividiu essa informação. Ele poderia ter feito o quê? Um gráfico igual esse daqui, ó, botado um do ladinho do outro, jovens e idosos, jovens e idosos. Mas o que ele fez? Ele separou para tentar facilitar a interpretação do gráfico para vocês. Bora lá interpretar ele aqui bonitinho, para a gente poder entender o que significa cada coisa. Percentual, eu estou me referindo a porcentagem, tá? Porcento é esse símbolo bem aqui, tá? Ele está falando das grandes regiões. Que grandes regiões são essas? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as 5 regiões oficiais do Brasil, tá? A primeira tabela aqui, que ela é de barras, ela vem falar somente de quê? Brasil, percentual de jovens, apenas dos jovens, por grandes regiões no ano de 2015. Que lado eu vou usar? Primeiro ou segundo? A gente vai bem aqui, ó, jovens e idosos. Então, para ele fazer esse gráfico aqui, ele usou essa parte da tabela, tá? Então, ele separou aqui as regiões, na mesma ordem que está aqui, para facilitar a leitura, e ele foi puxando a tabelinha, a barrinha até a quantidade. Mas como ele fez isso? Ele fez essas duas linhas, tá? Onde eu vou partir do ponto zero, tá? E ele foi fazendo de 5 em 5%. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ele pode continuar até o 100, que é o máximo, 100%. Isso aqui é a porcentagem, tá? Então, ele vai puxar a barra até a porcentagem de jovens na região norte. Aqui, ó, 26. Então, ele foi até o 26. Percebam que ele passou um pouquinho da linha que representa o 25%, tá? Professora, mas e se tivesse 35%? Ele ia continuar, 35, 40, 45, 50, continuando, tá? E ele ia puxar a barra até o 35. Então, ele parou aqui no 30 porque não ia compensar ir até o 100. Por que eu vou fazer até o 100 se o meu gráfico maior número é 26? Então, eu vou fazer até o 30%. Não preciso mostrar até o 100. Só vai ocupar espaço, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que na região norte, tá? Que é a nossa região, que é a nossa unidade da federação, o F, como a gente chama, tá? 26% da população da região norte é considerada jovem. Que idade eles têm? Menos de 15 anos de idade, tá? Ele mostra aqui, ó, ele te dá todas as informações, beleza?
Já na dos idosos, eu tenho que considerar uma população acima de 60 anos. Tá aqui, ó, 60 anos ou mais de idade. Aí ele vai construir a tabela, tá? No caso, é o que ele vai fazer de coluna. Diferente daqui, ele não botou os números 5, 10, 15, 20, ele botou apenas 0, 10 e 20. Mas percebam o seguinte, que ele botou aqui no meio, ó, como se fosse a metade. Então, entende-se, subtende-se, na verdade, tá? Eita, apertei. Subtende-se que aqui seria 0, 5, 10, 15 e 20. Por que que ele não foi até o 30? Eu preciso ir até o 30%? Eu tenho algum valor aqui na minha tabela que chega pelo menos a 20%? Não. Então, ele colocou aqui o gráfico dele até 20%. Esses números aqui do lado representam 20%. Ah, por que que ele não colocou os números de porcentagem embaixo? Porque eu mudei a forma do meu gráfico. A coluna está subindo, então eu aumento a porcentagem. Aqui, ela está tipo numa pista de corrida, seguindo reto, tá? Então, eu preciso seguir os números, beleza? Na região norte, quantos por cento da população apenas na região norte é considerado idoso? A gente vem aqui, ó, região norte, 10% da população é considerada idosa, tá? Da população total da região norte. Aí ele vem aqui, e do Brasil inteiro? 14% da população brasileira é considerado idoso. E aqui, ó, 21% da população brasileira é considerada o quê? Jovem, menos de 15 aninhos, lindos e maravilhosos, tá? E o resto? Como é que a gente completa esse 100% aí, professora? É o quê? É os aborrecentes? São os adultos? Que é? Aí vocês dão uma pesquisada se vocês quiserem essa informação, tá bom? Vou deixar na curiosidade. Pra cá. Aí nós temos o outro tipo de gráfico, quase não sai, tá? Que é setores ou circular. Aí isso já está lá na página 53 de vocês. Se vocês forem abrir o livro, tá um do ladinho do outro, assim, tá? Não vai dificultar em nada a visão de vocês, tá? Setores ou circular. A gente conhece normalmente, nós conhecemos, como se fosse um gráfico de pizza. Parece uma pizza com suas fatias. Tem aquele que come mais e aquele que come menos, tá? Então, imagine como se fosse uma pizza, ele é circular. A gente fala por setor porque eu tenho partes. Diferente do gráfico de barras, quando eu uso um gráfico circular, eu vou levar em consideração a totalidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se vocês forem somar esses números aqui, 26, 23, 19, 22, 20, 19 de novo e 22, ele não vai dar os 100%, tá? E esse 21zinho aqui, lindo, maravilhoso. Diferente do gráfico de pizza, que ele vai calcular a partir dos 100%, tá? Ele vai levar em consideração os 100% da população, tá? Aqui, ó, tá? Esse círculo aqui, se você calcular cada um desses valores, ele vai dar 100. Tanto é que ele não cita Brasil aqui, ele vai de região por região. Qual é o título desse gráfico? Brasil, percentual de domicílios, residências, casas, prédios e assim por diante, por grandes regiões. Novamente, grandes regiões, nós temos Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, tá? Aí nós temos aqui, ó, tá? Se eu for perguntar para vocês assim, qual região tem a maior quantidade de domicílios no Brasil? De cara tá aí, ó, escrachado para vocês. Eu vou ver qual é o maior pedaço, tá? Aqui, ó, 43%. E esse gráfico, ele é composto por legenda. Ele vai dizer o que essa cor aqui significa, tá? Legenda é isso aqui, ó, bem bonitinho, tá? Ou seja, 43% da quantidade de domicílios no Brasil está concentrado em que região? Região Sudeste. E na região que a gente mora? Qual a porcentagem de domicílios em relação ao Brasil inteiro? A gente vai aqui, ó, região Norte, a cor roxa. Aí eu vou olhar lá, ó, 8%. Então, apenas 8% dos domicílios das residências no Brasil inteiro é concentrado dentro da região Norte. Como eu sei disso, professora? Novamente, um censo feito por quem? Ó, bem aqui embaixo a fonte. Pelo IBGE, pelos cálculos, tá? Lindos e maravilhosos.
Eles montaram uma tabela e dessa tabela aqui, o que é que eu fiz? Eu transformei em gráfico. Eu posso fazer esse gráfico aqui e transformar ele em gráfico de barras? Posso. Em vez de eu usar essa parte circular, eu simplesmente coloco a porcentagem, são os meus números do lado ou embaixo, e eu puxo a barrinha até o valor, tá? Coloco lá os dados, tudo mais, não vai mudar em nada. Eu só vou fazer o uso da tabela em um gráfico diferente, tá? Aí nós temos o último tipo que a gente ia estudar hoje, tá? É o gráfico de linha. Esse daqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso de se fazer, tá? Algumas pessoas não curtem muito fazer esse gráfico, mas para mim é o mais fácil, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Nós vamos iniciar aqui com a tabela, tá? Qual é o título? Novamente, nós temos o título, a fonte e as informações, tá? E o nosso gráfico vai ter o mesmo título, a não ser que ele venha dividido igual lá o de idosos e jovens, tá? Brasil, taxa de fecundidade, 1960, 2020, tá? Então, o que é fecundidade? Para explicar um pouquinho para vocês, saindo um pouco dessa parte de gráficos, fecundidade é a quantidade de filhos por mulher durante a sua vida. Aí você olha assim, como assim 6,3 filhos por mulher? Não existe isso. Ou é 6 ou é 7, ou é 5, tá? Ele não vai falar de uma mulher. Ele vai falar, vai pegar 1.000 mulheres, vai ver quantos filhos elas tiveram durante a vida delas, no caso, tá? Vai somar tudo e dividir por 1.000. Se eu peguei 1.000, eu vou somar todas as quantidades de filhos e vou dividir por 1.000, tá? É uma média, a gente chama isso de média, tá? Vou pegar o total e dividir pelo total. Somar e dividir, tá? Então, em 1960, as mulheres tinham, em média, 6,3 filhos, ou seja, entre 6 e 7. Em 1980, 4,3, em 2000, 2,4, em 2020, 1,6. Percebam que, com o decorrer do tempo, esse valor foi diminuindo, tá? Aí isso aí já é um assunto mais para frente que a gente vai ver, tá bom? Por que diminuiu, professora? O que foi que aconteceu? Por que as mulheres começaram a ter menos filhos, tá? Aí a gente vem pensando e vamos analisar. Antigamente, as mulheres não tinham direito, não podiam trabalhar, eram donas do lar, ficavam direto em casa, cuidando dos filhos, do marido, da casa e assim por diante. Algumas nem chegavam a estudar, não podiam ir para a escola, tá? Então, elas se dedicavam, assim, integralmente à casa. Acaba que a quantidade de filhos passa a ser maior, fora os métodos contraceptivos, tá? De métodos contraceptivos, uso de camisinha, de anticoncepcional, de outras formas de evitar a gravidez. E com o decorrer do tempo, esses métodos foram aumentando, melhorando, barateando, e as mulheres passaram a ter uso maior deles, tá? Então, o que acontece? A taxa de fecundidade, a tendência é diminuir. Hoje em dia, tem mulheres que optam por nem ter filhos. Em consequência, tem mulheres que têm 2, 3. Ah, professora, eu conheço uma mulher, vizinha aqui de casa, que tem 7 filhos. Mas aí, por que está 1,6 aí em 2020? Por quê? Porque se ela tem 7, beleza, mas eu tenho outras 3 ali do lado que ou não tem nenhum, ou só tem um. Uma tem um, outra tem 2, outra não tem nenhum. Essa tem 7. Tá, mas as outras, a quantidade é menor. Eu vou somar e vou dividir. É média, gente. Eu não estou falando por uma mulher, estou falando uma média, tá? Voltando ao gráfico, tá? Gráfico de linha. Para cá. O gráfico de linha, ele vem trazer isso daí, ó. Percebam que aqui ele está colocando os números, normalmente aqui do lado. Vem o título mesmo, tá? Brasil, taxa de fecundidade, 1960 a 2020, mesmo título, tá? A fonte é a mesma, porque eu tirei as informações do mesmo lugar. Qual é a dificuldade? Eu vou traçar essa linha pontilhada, tá? É como se fosse uma coluna, só que eu estou ligando diretamente ao número. E como é um valor baixo, ele começa 0, meio, 1, aí aqui no meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, assim por diante. Vai até o 6,5. Por que, professora, até 6,5? Eu tenho um valor maior do que 6,3? Preciso botar 7, 7,5, 8, 8,5? Não, é desnecessário, tá? Eu ponho só um pouquinho mais disso aqui para poder calcular. Beleza? Bora lá. Então,
Eu vou pegar aqui, ó, vou botar os anos aqui embaixo, vou puxar uma linha até o 6,3, lindo, maravilhoso, e traçar lá em cima. Pá! Boto o primeiro ponto, tá? Eu vou primeiro marcar ponto. Deixo o pontinho lá junto com a minha linha tracejada. 1980, vem aqui, ó, 4,3, pontinho, 2,4 e 1,6. Eu pego a minha régua e vou traçando. De acordo com esse gráfico, a gente pode ver, ó, que a quantidade da taxa de fecundidade, ela foi o quê? Caindo, tá? Aí vem bem aqui, ó, mostrando para vocês. Aqui significaria que seria 1,5. Bem aqui, o 2,5. Foi eu que desenhei, gente, para estar torto, tá? Não liguem, não. Aí 3, 3,5. Aí eu venho, ó, 4. Aí seria 4,1. Aí eu viria com 4,2. E eu traçaria o pontinho ali, ó, do 4,3. E ligaria. Eu teria que traçar, eu teria que interpretar. Imaginem que eu pego uma régua. Aí eu tenho na régua 0, 1, 2, 3, 4. Mas entre o 0 e o 1, eu tenho vários pontinhos naquela régua. É como se fosse isso daí, porque eu tenho os milímetros. Aí eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e meio centímetro. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, aí eu pulo para 1 centímetro. É a mesma coisa. Então, eu tenho que entender que entre esse espaço e esse aqui, eu tenho uma contagem de 1 por 1, de 0,1. Por isso que é um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Eu preciso usar uma régua para eu não errar onde está localizado esse valor. Tudo bem? É difícil entender gráfico? Aqui vocês estão interpretando, eu ensinei vocês a interpretar. A aula nem é muito longa, é bem facinho, tá? A gente vai para a parte que vocês mais gostam, aquela parte maravilhosa, tá? Hora da atividade. Novamente, nós temos a atividade do livro, tá? Atividade no livro de vocês. Atividade do livro na página 60, apenas a questão 5. E a atividade do livro na página 61, questões 6 e 7. Bati o print e coloquei aqui bonitinho para vocês. Vamos lá tentar explicar. Observe o mapa abaixo e responda as questões. Aí ele vem com o mapa, tá? Todo de cor, eu tenho o título, eu tenho a legenda para entender esse mapa, o que cada cor significa, o que cada quadradinho está mostrando para vocês, tá? E a fonte. Na letra A ele pergunta. Ah, tá, vamos aqui, ó. Brasil. O que esse mapa está falando? Expectativa de vida ao nascer e proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população em 2015. Ou seja, expectativa de vida, quantidade de pessoas vivas até os 60 anos e assim por diante. Bora pra cá. A expectativa de vida ao nascer na sua unidade da federação. Qual é a nossa unidade da federação? Pará. Aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Expectativa de vida ao nascer na sua unidade de federação estava compreendida em quais valores em 2015? As cores representam expectativa de vida, tá? Vai escurecendo. E os quadradinhos representam pessoas com 60 anos ou mais de idade, porcentagem, de novo aqui, tá? Ele quer saber da expectativa de vida. Então, eu vou lá no meu estado, estado do Pará, eu vou olhar o meu gráfico, ver que cor representa e vou colocar o valor aqui, tá? Só isso, apenas o valor. Uma linha dá para você responder isso daí. Letra B. Aponte o intervalo percentual, tá? A gente já vai aqui de porcentagem, da proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população total na sua unidade da federação em 2015. De novo, vamos aqui na nossa unidade de federação, na nossa UF, Pará. E agora ele quer saber proporção de pessoas de 60 anos a mais. É aqui, ó, embaixo. Eu vou ver o tamanho do quadrado e vou ver o valor que representa aqui embaixo. Eu vou colocar apenas o valor. Tudo bem? Bora lá para a questão 7. Observe o gráfico a seguir. Região Nordeste, população rural e urbana, 1940 a 2010, tá? É um gráfico de quê? De linha. Olha aqui, ó, tá? Eu vou falar de quê? De percentual. Ele vai de 0, 10, 20, 30, 40. Eu vou analisar esse gráfico. E ele vai de aqui, ó, 1940 a 2010, tá? Lindo, maravilhoso. Letra A. Quando a população urbana se tornou maior
Na região Nordeste, ele está falando aqui, ó, população urbana e a linha verde, a população o quê? Rural. Quando foi que a linha roxo, não sei o que vocês estão enxergando aí, ela passou a ser maior que a população rural? Foi aqui em 1970? Ela ficou maior em 90? Ficou maior em 91? Maior em 2000? Quando foi que ela ultrapassou? Vocês vão ver e vão colocar o ano, apenas isso, só o ano. Uma linha você consegue responder, tá? Letra B. Aponte o total aproximadamente da população urbana em 1980 e em 2000. A gente vai procurar bem aqui, ó, 1980, tá? Qual era o total da população urbana? Urbana é aqui, ó, o roxinho. Subir bem aqui. Aí eu vou, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Era o quê? Era quantos por cento? Você vai puxar uma linha e vai botar bonitinho ali a quantidade, tá? Quase dei a resposta para vocês. Vocês vão pegar de 1980 e depois vocês vão pegar de 2000, tá? Tudo de acordo com o gráfico. Quantos por cento? Tá? Bora lá. Questão 9, isso aqui vocês vão fazer um gráfico. Professora, eu não consigo. Pegue lá uma tampa de um CD, uma tampa do Nescau, uma tampa de alguma coisa redonda, tá? Do pote da Tupperware, do pote de algum lugar de vocês e desenhe no caderno de vocês. Eu vou tentar colocar isso aqui no Google Forms, vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas vou tentar já fazer isso para vocês. Bora lá. Os gráficos de setor, ou pizza, que eu avisei para vocês como ele poderia ser chamado, cujos dados são fornecidos em porcentagem, podem ser elaborados com o apoio de um círculo, ou seja, o círculo das porcentagens. Siga as etapas a seguir para construí-los. Reúna os materiais necessários, que vai dar aqui os materiais para vocês. Posso usar um transferidor, que normalmente vocês usam na aula de matemática, tá? Aí você vai desenhar isso daqui e vai botar os números igualzinho como está aqui. Ele vai dar as orientações de como fazer, tudo mais, com as 100 partes iguais e ponto. Ele só está ensinando como fazer esse círculo, mas você olhando você consegue, tá? Agora, com base na tabela a seguir, elabore um gráfico de setor em seu caderno, utilizando o círculo das porcentagens. Você vai pegar a tua régua, tá? E vai puxar na porcentagem que está aqui e vai pintar da cor. Professora, pode ser desse lado? Pode ser desse outro? Pode... Não tem problema de que lado vai ser. É tu que vai colocar a porcentagem, tá? Região Norte. Sobre o que é o assunto? Tema. Qual é o título? Brasil. Percentual de domicílios com máquina de lavar por grandes regiões. Pessoal, eles perguntam tudo no censo. Quantas máquinas de lavar, quantas micro-ondas, quantas geladeiras, quantas... E perguntam. Então, aqui é um cálculo de quantas máquinas de lavar por casa existe, tá? Na região norte, eu tenho 5%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, puxo uma linha daqui para cá e puxo uma outra linha para cá, ó. Lembra que é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 e assim por diante. Então, aqui é só 5%. Eu vou puxar uma linha daqui para cá, tá? Aí eu pinto da cor que eu achar que eu posso pintar. Azul, verde, amarelo, preto, a cor que você quiser. Nordeste, 13%. Aqui tem 5, né? 5, 10, 15. Lembra que vai de 5 em 5. Aí eu puxo daqui para cá. Como é 13, aqui é 5, aqui é 10. Eu venho 1, 2, 3. Então eu puxo aqui, ó. Tá? Até fiz o efeito sonoro. Aí você vai botar 13%. E você vai fazendo isso com todos os outros. Tudo bem? Então, boa atividade e até a próxima aula.